Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nossa conversa hoje é sobre o tema biotipos e como ter mais resultados na musculação apenas identificando qual que é o seu. Basicamente, existem 3 biotipos: ectomorfo, endomorfo e mesomorfo. Primeiro, é legal explicar o ectomorfo, que é o perfil do magrinho. Para visualizar um pouco mais fácil, pensem, por exemplo, num jogador de vôlei, numa modelo de passarela, que é aquele perfil longilíneo, braços e pernas compridas, pouco peso corporal, o seu metabolismo é um pouco mais acelerado, tem dificuldade de aumentar a massa muscular, né? Visto essas características, é interessante salientar que o seu programa de nutrição e treino é adaptado a isso, claro. Geralmente a nutrição é com aporte um pouco mais alto de calorias, aumentando os carboidratos, aumentando as proteínas, aumentando as fontes de gorduras, e no treinamento puxando as características de um treino intenso, ou seja, um treino com mais cargas, automaticamente poucas repetições, um treino que é um pouco mais curto, né? Geralmente cada sessão de treino de 30 a 60 minutos, e a frequência semanal suficiente, né? De 3 a 5 vezes na semana. A proposta é estimular o ectomorfo a aumentar a massa muscular sem necessariamente aumentar o gasto energético, né? O segundo perfil é o endomorfo, que é o perfil do gordinho. Para visualizar, pensem, por exemplo, no lutador de sumô, algumas dançarinas de funk, axé, enfim, que é a mulher melancia, a mulher melão, enfim, que é aquele indivíduo que tem facilidade de acumular gordura corporal. É um indivíduo que tem um metabolismo lento e precisa otimizar o gasto energético. Então, analisando as características do endomorfo, é interessante salientar que a sua nutrição muitas vezes é restrita, né? É restrita em carboidratos, restrita em proteínas, restrita em fonte de gordura. E no programa de treinamento, geralmente é interessante usar proposta de volume de treino, ou seja, treinos um pouco mais longos, um pouco mais de séries. Se é um treino longo com um pouco mais de séries, automaticamente precisa usar pouco menos de carga, né? Combinando com atividades intervaladas, combinando com aeróbio intermitente, enfim, usando uma atividade para que seja aumentada de forma significativa o seu gasto energético, né? O último perfil é o mesomorfo, que é aquele perfil que tem facilidade em aumentar a massa muscular. Para visualizar, para ficar um pouco mais fácil, pensem, por exemplo, no fisiculturista, ou podem usar aí o grande exemplo do destaque hoje em dia em redes sociais, da Graciane Barbosa, que é um físico que tem facilidade, como eu disse, de aumentar a massa muscular e tem facilidade de queimar gordura corporal, né? Analisando essas características, aparentemente é um perfil perfeito, né? Mas esse perfil sofre um pouco com a questão da adaptação. É um perfil que se adapta muito rápido a qualquer estímulo de nutrição e treinamento. Então, nesse caso, é interessante usar as variáveis, né? Na nutrição, por exemplo, usar propostas por um certo tempo, digamos 15 dias, 30 dias, enfim, propostas com um pouco mais de caloria, né? Com um pouco mais de carboidrato, com um pouco mais de proteína, com um pouco mais de gordura. E em outro período, pode ser 15 dias, 30 dias, pode ser um mês, né? Que é uma proposta ao contrário, né? Proposta de tirar essas calorias, tirar carboidrato, tirar proteína, tirar gordura. E com relação ao treinamento, a mesma coisa. Usar essas variáveis com um mesomorfo ainda interessante. Proposta por um certo tempo de aumento de cargas, né? Aumento de intensidade da sua série. Em outro período, se usar as propostas
com as repetições um pouco mais altas, automaticamente você reduz a carga, utilizando atividades intervaladas, atividades aeróbia intermitente, enfim. É um perfil que precisa usar as variáveis constantemente para se manter em evolução, né? Então é importante dizer para vocês o seguinte, gente, dentro desses perfis, é super importante identificar qual que é o seu, qual que é mais predominante em você. Lembrando que todo mundo tem os 3 perfis, todo mundo tem os 3 biotipos, ectomorfo, endomorfo e mesomorfo. Então, repito, é interessante analisar qual é a predominância no seu perfil. Eu vou citar um exemplo meu, que o perfil mais forte em mim é o ectomorfo, que é o perfil que é mais magro, que tem um pouco de dificuldade de aumentar a massa muscular, mas eu tenho traços endomorfo e tenho traços mesomorfo. Mas, repito, a minha predominância é o ectomorfo. Analisando assim, tenho a certeza que fica um pouco mais fácil de guiar os seus programas, os seus projetos de resultado, sejam eles para emagrecimento, aumento de massa muscular, mas é super interessante, então, repito, identificar o perfil. Identificou, segue a linha que é mais interessante para você. E se você quiser alavancar os resultados, recomendo que você busque a ajuda de um profissional para aumentar os ganhos, né? Para identificar junto com você o seu perfil e trabalhar em cima disso. É super legal, certo? Bom, gente, por hoje é só. Espero ter ajudado cada um de vocês a ter um pouco mais de conhecimento com a musculação e ter um pouco mais de resultado. Espero todos no próximo vídeo. Um forte abraço.